Meus amigos, eu queria começar o vídeo pedindo desculpa para vocês, porque eu não consegui participar lá da transmissão com o pessoal do Expressinho lá no Vivo RTV. Eu ia para o jogo, mas eu fui para São Paulo hoje, fui na Salve Store, depois eu fui almoçar no shopping ali perto do estádio e passei mal. Eu tive uma acho, que queda de pressão, não sei o que aconteceu, passei mal demais e eu tive que ir para o carro lá, ficar descansando uns 20 minutos lá até melhorar e conseguir voltar para Jundiaí. Acho que é aquele problema de pressão que eu tenho sempre, né? Que a pressão vai lá para cima, vai lá para baixo. E eu assisti o jogo deitado aqui no escritório, mal ainda. Então, peço desculpa para você que eu tinha combinado, a gente tinha combinado de fazer a transmissão, eu não consegui e a gente vai fazer aqui o vídeo. Eu estou melhor, tomei uns remédios lá, mas peço desculpa para você, tá? Porque realmente hoje foi um negócio esquisito que aconteceu e amanhã eu vou ao médico, eu vou ver o que aconteceu direitinho, porque tem um cardiologista aí que é meu amigo Mas, vamos lá, vamos falar do jogo, gente. Eu quero resumir para vocês. Para mim, o resumo é assim. A gente sempre falou, né, da postura do treinador do São Paulo de ser um treinador de time pequeno, né? E hoje a gente viu. Alguém pode me explicar por que ele tirou o melhor jogador do time aos 20 minutos para colocar um lateral esquerdo? Quando o São Paulo jogou contra o Atlético Mineiro e ele fez as alterações no segundo tempo lá, eu falei, né? Ele tá mostrando pro treinador do Atlético que ele quer ganhar o jogo, né? Ele não tá mostrando que ele tá se encolhendo, que ele quer ganhar o jogo. E hoje ele fez exatamente o contrário. Então, para mim, na verdade não é uma surpresa, né, gente? Será que vai ter passador de pano pro Zubeldia? Porque ele tem uns puxa-saco aí, uns baba-ovo que eu não consigo entender, mas deve ter, né? Um baba-ovo sempre tem. Vão achar desculpa, que a culpa não é dele, a culpa é minha. Mas é aquilo, gente. A gente tem um treinador fraco. Ele demorou para mexer, o time tomando sufoco, para de jogar. E eu acho, sinceramente, assim, que essa postura de parar de jogar tem muito a ver com o treinador, né? Mas tem os jogadores também. Os caras não querem nada com nada. Fizeram 2-0 lá e se encostaram, sentaram em cima do resultado. Porque aquilo, o treinador não cobra, ninguém cobra, eles fazem do jeito deles, da maneira que eles querem. Os caras sentaram em cima do resultado, se acomodaram. Com 10 minutos do segundo tempo, deu para perceber que o São Paulo não queria nada com nada. Olha a partida que fez o Caleri hoje, gente. Olha que é o cara brigador, olha a preguiça que o cara jogou. Olha o Luciano no segundo tempo. Então é difícil, cara. É quando você tem um time que tem essa postura, que é a palavra que a gente mais comenta no canal aqui, que eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente tem um time com essa postura, vai tomar empate, vai... E o time do Alianza Lima me surpreendeu, assim, eu achei que fosse um time mais fraco, mesmo não tendo tradição, né? Mas 5 vitórias em 9 participações em Libertadores, mas jogou bem, foi para cima, achei que fosse recuar, fosse fazer um jogo mais recuado, não, teve chance, pressionou, e o São Paulo, né? O São Paulo do Zubeldia é isso aí, é time pequeno, joga para se defender, joga para empatar, é isso. Vamos falar com calma do jogo, gente. Só lembrando que a gente é patrocinado pela KTO, tá? KTO vai ter algumas promoções bacanas aí ligadas ao São Paulo. Peço para você fazer seu cadastro clicando aqui embaixo no primeiro link da descrição, faz o seu cadastro para você se divertir sempre com responsabilidade, para você ter fazer sua fezinha nos esportes que você gosta e faça o registro aqui com a KTO, que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante, tá? Bom, pessoal, para mim, o Zubeldia, um ponto positivo, ele me surpreendeu com a escalação do Lucas Ferreira, né? Entre os titulares. Não esperava que ele fosse ter essa atitude de colocar o Lucas Ferreira. Eu acho que, como ia jogar em casa, com a pressão de 50 mil torcedores, eu acho que ele cedeu à pressão da torcida que pede jogadores da base, né? Porque não é a característica dele. Como ia ter 50 mil lá, ele colocou o menino para jogar. E eu acho que o menino foi um dos melhores em campo, né? Jogou com personalidade, jogou mais que Caleri, que Luciano, que todos os atacantes, já não jogou mais que o Ferreira. Jogou mais que o André Silva, que todo mundo que entrou, esse menino jogou mais. Jogou com personalidade, mas muito pouco, né? Quando você coloca a responsabilidade no menino da base para resolver os problemas de criação no São Paulo, de um repertório ofensivo, é complicado.
complicado, né? E eu acho que, mais uma vez, o São Paulo sofre com a falta de um articulador. A gente não tem... O treinador do São Paulo não entendeu ainda que o Luciano não é meia. Ele não entendeu isso. Então, o fato dele não entender isso mostra o quanto ele é limitado. Porque eu acho que até o Luciano percebeu que ele não é meia, gente. Né? E até quando a gente vai vir aqui todo pós-jogo falar do Luciano? Da partida ridícula que o Luciano fez, principalmente no segundo tempo. Então, só o treinador não consegue ver isso. Agora, você vai dizer para mim, ele é refém do Luciano? Quer dizer, ele não tira o Luciano do time, ele não coloca no banco de vez em quando, continua jogando na posição errada e não vai acontecer nada. Esse treinador não entendeu ainda que o jogador é um a menos. A gente joga com um a menos, num setor importantíssimo que é o setor de meio de campo. Aí você vai esperar que o Marcos Antônio arme o jogo? O Alisson não tem característica, tem que ser o nosso camisa 10 não arma nada, gente. Ele não arma nem barraca, ele não arma nada. Então, o treinador não consegue perceber isso. E o São Paulo fez os 2 gols com o Ferreira, uma jogada individual, né? Que ele pega uma bola na esquerda, faz uma jogada individual, chuta de bico, a bola, mas com recurso, não foi por falta de recurso. A bola desviou no zagueiro e subiu, senão o goleiro tinha defendido. E numa jogada que o Marcos Antônio foi para a linha de fundo lá também, e cruzou, e o Ferreira se movimentou bem e fez o segundo gol. E o Alianza Lima criou chances. O São Paulo tomou uma bola na trave do Barcos. Quando eu vi o Barcos, eu falei, deve ser o filho do Barcos, não deve ser aquele que jogou no Palmeiras. Não, é o que jogou no Palmeiras, ele deve estar com 60 anos. E chutou uma bola na trave. E o Rafael também fez uma defesa ali no primeiro tempo. Mas o São Paulo mereceu a vitória, né? Jogou buscando gol. Você vê, no primeiro tempo a gente não teve tanto toque para trás. O São Paulo acelerou mais o jogo no primeiro tempo. E aí volta para o segundo tempo. Com aquele time de bunda mole, aquele time frouxo, aquele time que acha que só tem craque, acha que que já ganharam o jogo, essa postura insuportável de jogadores medíocres, jogadores medianos. Jogador mediano, como o São Paulo, o elenco do São Paulo tá cheio, não pode ter essa postura de achar que ganhou o jogo. Pode ser contra quem for, pode ser contra a Alianza Lima na Libertadores, pode ser contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Não pode achar que ganhou o jogo. E aquilo que eu falo, gente, que talvez seja aquilo que mais me machuca como torcedor. A gente já conversou aqui algumas vezes. Talvez seja aquilo que mais me machuca como torcedor. Eu vi o São Paulo... Os times que eu vi do São Paulo, que me fizeram mais esse time, não só em jogos de Libertadores, mas principalmente em jogos de Libertadores, nas tais quartas-feiras, hoje foi quinta, mas nas noites de Libertadores, o São Paulo não só se impunha, mas como buscava sempre o jogo, buscava sempre vencer. Se fazia queria fazer 2, queria fazer 3, sabe? E eu não vejo isso nesses caras, eu não vejo... E não é de hoje que a gente não vê isso, né? Não me sai da cabeça, para mim é um jogo simbólico, aquele jogo contra o Corinthians que a gente estava com 2 jogadores a mais. E tem o contra-ataque que o Caleri pisa na bola e toca para trás. Não tem essa fome, não tem essa vontade, não tem... Eu acho que esses caras, começando pelo treinador, não tem muita noção do que é o São Paulo, né? Você acha que o Luciano vai ter essa noção do que é o São Paulo? Eu, sinceramente, não sei. E aí, quando você vê o time fazer o primeiro tempo que fez, né, fazendo os 2 gols, não teve mais oportunidade, não criou muita oportunidade. Teve aquela chance que o Caleri perdeu cara a cara com o goleiro. E quando você vê o time fazer aquele primeiro tempo, você espera automaticamente que vá controlar o jogo, que é necessário controlar o jogo, mas buscando fazer mais, jogando no campo de ataque, criando oportunidade. E a gente vê o time se acomoda, o time fica desinteressado. E o time do Alianza Lima foi conquistando espaço. Aí aos 20 minutos o treinador tira o melhor jogador do time, o melhor jogador, que tinha feito 2 gols, que estava com moral, que estava com confiança para seguir, né, para continuar jogando. Ele tira para colocar o Wendel, um outro lateral esquerdo. Aí recua o time, mais do que estava recuado, e aí toma os 2 gols. Então, aí ele vai correr atrás, né? Aí ele põe o André Silva, aí põe o Matheus Alves, aí tira o cadáver do Luciano. O Caleri ainda ficou lá, ainda meteu uma bola na trave que ele chutou de tornozelo a bola. O Caleri meteu a bola na trave de tornozelo, gente. Pegou na bolinha do tornozelo dele o chute do Caleri. Mas mesmo assim, você vê, quando o São Paulo, quando ele fez as alterações, aí os caras acordam
e pelo menos tentam vencer o jogo, o que deviam ter feito desde o primeiro minuto do segundo tempo. Por isso que eu falo, o que mais me irrita nesse time do São Paulo, do Zubeldia, o que mais me deixa pistola é essa falta de fome, essa falta de vamos aniquilar o cara, os adversários, vamos enfiar a faca e girar a faca. É assim que funciona. Eu acho que é muito difícil um time que não faz isso ser campeão de alguma coisa, ainda mais de uma Libertadores. Porque a competição, a Libertadores especificamente, você precisa ter esse sangue no olho. Você vê o São Paulo com sangue no olho? Você viu o São Paulo com sangue no olho no segundo tempo? No primeiro tempo fez ali o que tinha que fazer, pressionou, fez os gols. No segundo tempo você viu um time que queria enfiar a faca e girar no adversário? Não vê, gente. É um time acomodado, um time preguiçoso, um time displicente e um treinador covarde. Que ele é covarde. O Zubeldia é assim, como treinador ele é assim. Ele treinou só time pequeno a carreira dele inteira, ele não sabe treinar time grande. Ele não tem essa postura de treinador de time grande. Então ele vai recuar o time, ele não vai cobrar os jogadores para continuarem mantendo o ritmo, não vai. Então é muito difícil que você sobreviva em determinadas competições tendo um time de bunda mole, tendo um time que não tá nem aí, um time blasé, um time que estamos ganhando aqui, aí toma o primeiro gol e parece que tá jogando contra o Barcelona no Camp Nou, velho, e começa a tremer e erra passe, sabe? Não é a postura de um time grande, velho. Não é a postura de um time que quer ser campeão. Aí quando vai pro desespero é tarde demais. Ainda teve o chute do Caleri de tornozelo. E o goleiro dos caras, louco pra entregar, desesperado pra entregar. E o São Paulo não chuta de fora da área, não finaliza. Então, é complicado, gente. Dá um desânimo porque você vê que tem condição, né? Porque quando você vê que o time não tem condição, você fala, puta, esse time aí não dá. Não tem, por mais que os caras tentem, não dá. Mas você vê que o São Paulo tem condição. Quando esses caras estão afim de jogar, quando esses caras estão com vontade de jogar, estão com fome, estão com vontade de vencer, pode não vencer todos os jogos, porque são muito limitados também, né? Eles não são craques. São Paulo não tem time de... Quem que era craque hoje, que estava no time hoje? Fala um jogador do São Paulo craque que jogou hoje. Não tem, nenhum. O máximo é nota 6 que jogou hoje. Mas mesmo esses caras nota 6, quando eles estão com vontade, quando eles estão afim de jogar, eles fazem o primeiro tempo que eles fizeram. E quando eles são o que eles são na maioria dos jogos, que foi o que aconteceu no segundo tempo, é isso que acontece. Então agora, podia ter saído hoje com a liderança do grupo, agora vai pegar o Libertad, que é o líder do grupo fora de casa, precisando vencer para ter mais, né, privilégios sendo o primeiro do grupo. Agora, eu acho o seguinte, com essa vontade que jogou o segundo tempo, com essa postura covarde desse treinador bunda mole que só dirigiu o time pequeno, desculpa, eu acho, pode até chegar, mas eu acho muito difícil que chegue, porque a Libertadores não permite esse tipo de comportamento. A Libertadores pune esse tipo de comportamento, de time que se senta no resultado e fica achando que ganhou o jogo. Vamos lá, gente, vamos dar as notas de cada um, que eu quero passar para vocês. E também queria que você fizesse o seu comentário aí, se eu estiver bem amanhã, eu vou fazer o comentários amanhã, tá? Se eu estiver bem, se você não tiver vídeo às 8, que eu tô me cuidando aí no médico, que eu já marquei um... mas eu pretendo fazer. Então deixa seu comentário aí, se você quiser dar suas notas, falar do Caleri, falar do Zubeldia, falar do Luciano. E só dar um recadinho rápido da GoCase para vocês, né, que está com vários produtos em promoção. Muita gente está perguntando se ainda está valendo as promoções. Estão valendo as promoções da GoCase, vários produtos em promoção, vários produtos que baixaram de preço e outros que estão com reposição. Então, você confere lá, tá no primeiro link da descrição, você clica e você já faz o seu... já usa o cupom, já tem o desconto, tá? Então aproveita, legal pra caramba, tem produto muito legal lá, muito bacana mesmo, tá? Bom, vamos lá, pessoal, vamos pras notas. O Rafael, ele teve, acho que foram 3 bolas no gol, né? Ele não fez nenhuma defesa importante hoje, não teve culpa nos gols, né? O cara finalizou lá sozinho dentro da pequena área, o primeiro gol também o cara entrou sozinho. Nota 5 pro Rafael. O trio de zaga, o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco, né, que começaram jogando, eu achei eles inseguros hoje, errando saída de bola. O Ferrarese começou muito mal o jogo.
Muito, não sei por que não põe o Cedric também, de titular. Põe, aí improvisa o outro lá de lateral, de ala, lá no terceiro zagueiro, que não, tem que jogar do lado direito. Lá também não entendo. Então eles fizeram um jogo inseguro. O Arboleda saiu lesionado. Né? O outro que estourou aí, por causa da pré-temporada podre lá nos Estados Unidos. Mais um que estourou aí. Tomara que não seja nada grave. Aliás, o caso do Lucas, pelo que eu fiquei sabendo, é mais sério do que parece, viu? É mais sério do que parece. Porque vocês lembram? Estavam dizendo que ele ia voltar hoje contra o Alianza Lima. Pelo que eu fiquei sabendo, a lesão do joelho não é só pancada não, viu? Não é só pancada não. Por isso que ele não está treinando, por isso que ninguém fala mais nada, porque você sabe que o Departamento Médico do São Paulo, além de ter uma competência muito duvidosa, eles não divulgam nada. Então eu estou de olho nas informações, mas o que eu fiquei sabendo é que não é... A gente de lá de dentro me falou que está todo mundo muito preocupado e tentando manter tudo em sigilo sobre a situação do Lucas, mas eu vou falar para você, eu acho que é mais sério do que parece, tá? Eu vou informando vocês. Então nota 4 para o trio de zaga aí. O Enzo é aquilo também. O Enzo não é um craque, não vai chegar na linha de fundo toda hora. E para mim, aquele setor esquerdo lá despencou depois que o Ferreira saiu, que entrou esse morto desse Wendel aí. Que eu queria entender também esse cara. O Alisson fez uma partida bem meia boca hoje, bem meia boca. Não é mais o cara que... Eu não vi o Alisson esse ano sendo o cara que aparece para sair jogando, para pegar a bola dos zagueiros e sair jogando, que aparece para finalizar. Ele fez isso contra o Tadjeres uma vez só. Mas hoje, para mim, ele fez um jogo abaixo, também nota 4 pro Alisson. O Marcos Antônio fez o cruzamento do gol do Ferreira e só, porque também é limitado. Só que custa 26 milhões, viu? O São Paulo tem que pagar 26 milhões. E agora com a lesão do Pablo Maia e o Luiz Gustavo, ele vai jogar. Ele tem que ter a meta lá de ter um determinado número de jogos. Então o São Paulo é bem capaz de ter que pagar 23 milhões nesse cara aí. Nota 4 também. O Luciano nota 0, gente. Sabe o que eu fico pistola, assim? É um jogador que eu gosto, cara. Não é que eu não tenho ódio do Luciano, tenho raiva do Luciano. Eu gosto dele pra caramba, velho. Mas quando você vê o cara jogando na função errada, quando você vê o cara se fazendo falta, o Luciano fazendo falta na entrada da área do São Paulo, velho. O que ele tá fazendo ali, mano? O que o Luciano tá fazendo ali, fazendo falta no bico da grande área do São Paulo, velho? Então, pra mim, é um inútil. Ele é um inútil, ele não serve pra nada. O Luciano não serve pra nada. Hoje, no primeiro tempo, ele ainda finalizou 2 vezes ali, torto. Finalizou 2 vezes. O resto, gente, é nulo. O São Paulo joga com um jogador a menos, porque ele não sabe o que ele tá fazendo no meio de campo. Ele é um cara facilmente marcável, né? Você só encostar nele ali, porque ele pega a bola de costa e toca a bola pra trás. Mas isso é culpa do treinador, é o treinador que coloca ele lá. Então o Luciano mais uma nota 0. O Ferreira fez os primeiros gols dele esse ano e saiu aos 20 do segundo tempo, gente. O cara tirou o Ferreira aos 20. Bom, talvez apareça hoje aí, ele vai dar entrevista e falar, o Ferreira sentiu, né? Tá com... Aí beleza, senão não consigo entender o cara tirar o Ferreira. Nota 8 pro Ferreira. E o Caleri, hein, meu? E o Caleri, hein? Hoje nem vontade, hein, Caleri? Hoje era mãozinha na cintura ali. Eu tava pensando, sabe como começou a fase ruim do Caleri, que já dura um tempão? Depois que ele mandou a torcida calar a boca contra o Bahia, quando ele fez aquele gol que não valeu, lembra? Que ele mandou a torcida calar a boca, que muitos defenderam, inclusive, hein? Ele mandou a torcida calar a boca, muitos falando que tudo bem, que a torcida enche muito o saco dele. E aí, faz quanto tempo isso, hein? Faz quanto tempo que ele tá jogando mal, hein? E aí vai continuar como titular, não tem problema. Mas assim, eu defendia o Caleri como titular, porque, né, brigador... Nem brigador ele tá sendo, gente, nem brigador. E eu falei no vídeo essa semana, preserva o cara, velho, preserva o cara. A bola, o gol que ele perdeu dentro da pequena área, que ele limpou a jogada sozinho, é inacreditável. Perceba, na câmera de baixo, a bola que ele bateu no travessão, ele pega com o ossinho do tornozelo, gente. Então, aí também você põe o André Silva, que é outro horroroso. Só que aí você tem o Rian Francisco no banco, velho. E aí? Vão colocar esse menino pra jogar quando? Quando? Porque o André Silva é horroroso, é um cabeça de bagre monstruoso. O Caleri tá numa fase péssima. Não é um momento de colocar esse menino pra jogar, por exemplo, contra o Cruzeiro agora, no final de semana. Não é um jogo perfeito pra colocar o menino pra jogar? Vocês vão ficar. O Zubeldia vai ficar até quando insistindo com o Caleri? Até quando insistindo com o André Silva? E deixar. Se você não tem alternativa, beleza, não tem outro, põe o André Silva aí, quem sabe a bola bate nele e entra, como já aconteceu outras vezes. Mas você tem um menino que foi destaque da Copa São Paulo, que é a principal competição de base do Brasil.
Você colocou o Lucas Ferreira hoje, que foi um dos melhores em campo, só ficou abaixo do Ferreira, porque jogou com personalidade e jogou menos na Copa São Paulo que o Rian Francisco. Então eu fico me perguntando, o que é preciso acontecer para o Rian Francisco jogar? O Caleri pegar dengue e o André Silva perder as duas pernas. Aí o Rian Francisco joga, porque não tem sentido você ter esse menino, o fazedor de gols, o cara que... E nem tenta colocar o cara para nem ver como ele joga. Então, o Caleri zero, né? Hoje nem briga teve, nem brigou. Hoje preguiçoso. Jogou mais tempo com a mão na cintura do que no que correu. O Lucas Ferreira, nota 7 para ele, ainda é um jogador imaturo, ainda vai oscilar muito porque é novo, mas teve personalidade. Teve aquela jogada que ele abriu as pernas ali, recebeu e pegou na frente, cortou para dentro, bateu cruzado. É jogador de personalidade, tem personalidade. Então você vê, eu não me lembro de nenhum toque para trás do Lucas Ferreira, sabe? Ele pega a bola e toca para trás para se livrar da bola. Então você tem que perceber as características desses jogadores e dar oportunidade para eles, porra. Né? Dá oportunidade para eles. E quantas vezes o Eric entrou e não fez nada e o menino estava no banco de reserva. Então... Aí os caras que entraram, o Juan, o São Paulo é assim, o Juan é assim, ele entra e o São Paulo toma gol. Entra, toma gol. Dificilmente o São Paulo não toma gol quando o Juan está jogando. Dificilmente o São Paulo não toma gol. O Matheus Alves, também é outro jogador que entrou com personalidade. Só que assim, ele não é craque e não é gênio. É um bom jogador, que ainda vai amadurecer. Mas não pode ser dele a responsabilidade de resolver o jogo. Não pode ser dele a responsabilidade do setor de criação ser ele. Não pode. Ficar sem nota também. O Cedric, para mim, não entendo, porque entrou no segundo... Fez mais que todos os laterais direitos do São Paulo que jogaram nos últimos 2 anos, ele fez hoje, no tempo que ele entrou. Cruz errado. Mas também não é craque. É um jogador medíocre, mediano, que a gente fala que compõe o elenco do São Paulo. Mas não entendo o que ele está fazendo na reserva. O André Silva é um caneludo com sorte, gente. É um jogador horroroso. De vez em quando faz um golzinho aí, porque ele tem vontade, não é um cara acomodado, mas é um jogador horroroso. Ele é um atacante limitadíssimo. Mas eu queria falar desse tal de Wendel aí. O jogadorzinho nhaca, hein, meu? Que quando ele chegou e deu uma entrevista falando, e perguntaram pra ele, né, quando é que você vai entrar em campo? Aí, quando é que você vai jogar? Já fazia 3 meses que ele estava treinando. Tá muito calor, né? Quando eu ouvi isso, eu falei no vídeo, tá calor, mano, tá calor. Você mora no Brasil, velho. Então você não vai jogar nunca. E você vê nhaca que ele entra, preguiçoso, jogador preguiçoso. Aquele tipo de jogador que acha que porque jogou na Europa, ele acha que ele é craque, ele acha que ele é um gênio da bola. Jogador horroroso. Até agora, eu não lembro uma jogada certa desse cara aí, não me lembro. E pra mim, nota 0 pra esse cara aí. E o Zubeldia, gente, o Zubeldia que com 6 minutos tomou um cartão amarelo. Aí tem gente que fala, mas ele briga pelo time. Eu quero que ele brigue fazendo a alteração certa, tendo postura correta, tendo postura de treinador de time grande. Ficar berrando, tendo ataque histérico na beira do campo, velho. Pra mim isso não resolve absolutamente nada. Mas é isso, o Zubeldia é isso aí. Tem muito puxa-saco, tem muito lustra-bola do Zubeldia, mas é isso aí. Então a gente vai disputar a Libertadores com time de time pequeno, um treinador de time pequeno. É isso. Deixa a sua opinião aí, por favor. Mais uma vez peço desculpa pelo meu estado de saúde. Agora o São Paulo vai jogar contra o líder do grupo, o Libertad, né, que venceu o Tajeres, venceu esse Alianza Lima aí, fora de casa, eles venceram. O Alianza Lima jogou em casa o primeiro jogo e perdeu pro Libertad, que é o líder do Campeonato Paraguaio. Se você quiser, eu sempre esqueço de falar para vocês, a Outsider, aquela agência de turismo, eles estão com o pacote de Libertadores. Se você quiser assistir qualquer jogo do São Paulo, não só do São Paulo, qualquer jogo da Libertadores, eles te levam. Você pode ir para o Paraguai assistir o jogo do Libertad. Tá aí o QR Code, o link, você já vai entrar com o WhatsApp, já entra em contato com eles e você... se você quiser, não é só Libertadores, não é só todos os esportes, mas eu tô lembrando de falar para vocês de Libertadores. Meus amigos, então, olha, agradeço muito vocês a companhia, o vídeo ficou grande, a cabeça tá latejando e me deu taquicardia, eu nunca tive taquicardia, horrível, uma sensação horrível, mas eu vou me cuidar, pode deixar. Fiquem com Deus, tá, meus amigos? Uma ótima noite, amanhã pretendo voltar às 8 comentando comentários, se não, eu volto no sábado a gente tá aqui junto, firme e forte. Quer dizer, firme, forte eu não garanto, mas
vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Obrigado, viu? Um abraço.